Qual é a puxada? Unilateral. Só puxada. Unilateral? Isso. Caralho, Cristiano, com 15. Eu vou lhe ajudar aqui. Você pega mais aqui embaixo, ó. Pega, deixa ela mais encaixadinha aqui. Perfeita. Agora, bora lá. Aí, 10. Fazendo boas. Dá. Ó, a gente já começou aqui com objeção e já entendemos que, que funciona. Você já começou dizendo, eu perguntei, faz com quanto? Não, eu faço com 10. Com 10. É que você faz com 15. Eu não tô botando força não, você tá fazendo só 10 repetições. Aí. Perfeito, bora mais uma. Mais uma o quê? Mais uma aqui. Aí, isso. Eu tô só com a mão aqui, não tô lhe ajudando não. Você nem tô colocando força. Veja como essa questão psicológica ela é foda. Eu não tô botando força, você tá botando força sozinha. Boa. Isso. Olha que louco. Eu tô botando você botou força sozinho, eu não botei nada. Então, assim, Primeira, né? A primeira, mas aí eu consigo com 10. Pô, você conseguiu com 15. Fazer 10 repetições. Talvez o seu máximo aqui seja 6 repetições com 15, mas você consegue, né? Então, vem aqui pra frente. Então, o legal é literalmente a gente... É legal quando a gente entende o nosso limite. Entendeu? O nosso limite é importante. Mas é mais legal ainda quando a gente entende o nosso limite e quando a gente está disposto a passar o limite. Acho que eu tenho um problema. Talvez seja um problema meu. Ou não. Mas eu tenho essa mania de pensar o seguinte. Eu sempre digo o seguinte. Pô, eu cheguei nisso aqui, pra mim aquilo já é medíocre. Eu tenho essa vibe de pensar o seguinte. Se todo mundo faz isso, já é medíocre. Então eu quero fazer algo que ninguém fez, que ninguém chegou. Sabe? É mais ou menos isso. Por exemplo, quando eu comecei a treinar karatê, eu escutei isso esse mês agora, quando eu recebi aquele prêmio, e eu escutei isso de uma pessoa que olhou pra mim e disse o seguinte: cara, você fez uma coisa que ninguém fez. Você praticava um esporte num local que ninguém dava valor. Quando eu comecei a praticar karatê, artes marciais mesmo, tipo, era coisa de vagabundo, de bandido. Ai, isso aqui quem faz é moleque que não tem o que fazer. Eu me lembro que minha mãe nunca quis que eu fizesse. Era uma coisa mais da parte do meu pai. Mas era uma coisa que ninguém queria que eu fizesse. Eu fui fazer por minha livre e espontânea vontade, mas já fui com aquele... Eu acho que no primeiro dia quando eu cheguei, meu primeiro grande sonho foi: eu quero me tornar faixa preta. É a coisa mais legal que existe. É igual quando você começa a treinar. Você começa a treinar na academia, você vê alguém pegando um peso muito grande, você já diz o seguinte: pô, eu queria pegar esse peso também. Sim, eu queria ser foda daquele jeito. Total. E eu me lembro que eu dizia o seguinte: acho que o meu maior sonho é ser faixa preta. E aí beleza, eu me tornei faixa preta. Só que quando eu me tornei faixa preta, que foi o mais louco, eu achei que meu sonho tinha, tipo assim, pô, vai acabar agora, vou me tornar preta, vai acabar agora. Mas não acabou. Foi o contrário, eu cheguei na preta, parecia que tinha aberto um leque maior ainda. Eu digo, caramba, mais coisa pra mim fazer, mais coisas pra mim sonhar. Isso é muito louco. E aí, eu tiro essa lição, eu tiro pra tudo na minha vida. Foi quando eu fiz a primeira licenciatura, depois eu fiz um bacharel, depois eu fui para as pós-graduações, porque eu sempre olhava e dizia, pô, tem mais alguma coisa para fazer. É igual a academia. Tô num treino, tô fazendo com peso, muitas vezes eu bati a meta do peso, bati a meta de exercícios, caramba, será que dá pra mim conseguir mais isso aqui? E eu vou, e eu tento fazer pra ver se eu consigo. Na maioria das vezes, aquele pra ver se eu consigo, pra ver se eu chego lá, você chega. O impossível, muitas vezes, ele é alcançado quando você menos espera. É da forma mais ilógica que o impossível é alcançado. As pessoas acham que o impossível é alguma coisa planejada, e na maioria das vezes é só uma coisa que não foi planejada e aconteceu ali no acaso. E às vezes você nem se toca. Nem se toca de que você fez algo grande, né? Às vezes você nem se toca. Às vezes aconteceu e você nem percebeu. Aconteceu e nem percebeu. Eu sou muito... Você sabe disso. Quanto eu sou perceptivo, principalmente com vocês, com meus alunos. Então eu percebo quando vocês estão bem, quando vocês não estão. Então tem tudo isso. E eu percebo, inclusive, as mudanças físicas. Por exemplo, muitas vezes eu vou dar um exemplo de você. Você tem isso, né? Você tá ótimo, tá com um corpo bom, tá bacana. Aí eu chego e digo, Vinho, tá bom, parabéns.
tá indo muito legal. Você, não, Cris, eu acho que isso aqui, Vitória, você tá Ou então, tô mesmo, você tá achando? Mas é porque, e aí isso eu acho que é um problema da maioria, acho que não é do ser humano em si, mas a mulher em si, ela tem muita insegurança com o corpo, né? Tem muita insegurança com o corpo. Isso não por causa, sei lá, por causa de outros homens ou por causa disso. Muitas vezes a insegurança da mulher, ela vem mesmo por causa da sua convivência, por causa de outras mulheres, que muitas vezes a gente acaba criando uma certa insegurança, né? Você vê outra menina treinando, outra mulher que já treina há mais tempo e a gente muitas vezes quer se medir com a régua do outro. Se compara demais. Se comparar, medir com a régua do outro, e esse é o errado, o mais errado de tudo. Tipo assim, qual é a régua do outro? Né? Existem várias réguas. A gente tem a nossa própria régua. A gente tem a nossa própria régua, a nossa régua moral, a nossa realidade. Então, assim, você viveu uma realidade diferente de outra pessoa. Então, assim, será que você está naquele momento ali? É porque você queria ou porque sua realidade foi diferente? Né? Então, as réguas morais, físicas e de todas elas que completam o ser humano, acho que são diferentes. E a gente muitas vezes acaba esquecendo disso e fica se comparando. Bora para a última aqui. E fica se comparando. Se frustra, que é o pior. Aí muitas vezes, pronto, a galera que desiste da academia, na maioria das vezes é por causa disso. Comparação, né? Comparação. Você vê alguém crescendo demais, ficando muito grande, musculoso, emagrecendo rápido. A primeira coisa que você pensa é, pô, por que eu tô treinando e isso não tá acontecendo? Mas tipo assim... O processo é lento. O processo é lento. Musculação, o processo é lento, não adianta. E detalhe, se você quiser apressar o processo, a gente sabe, hoje em dia existem vários recursos, sejam eles hormonais, ergogênicos, recursos de todos os tipos que podem te auxiliar nisso. Mas, tipo, se você quer levar uma vida 100% saudável, sem uso de ergogênico, hormônio, qualquer tipo de outra medicação para lhe auxiliar naquilo dali, você vai ter que suportar o processo. E suportar esse processo é foda, porque é o seguinte, você ganhou uma coisa que as pessoas hoje perderam: paciência. É uma coisa simples, mas todo mundo perdeu a paciência. Tá todo mundo hoje só rolando a telinha do celular, só jogando o dedinho pra cima. A galera perdeu a paciência, então assim, é só aqui. A maioria não para, tipo assim, eu conheço gente que diz o seguinte: Cris, eu não consigo ver um vídeo 20 segundos. Se o vídeo for maior do que 20 segundos, eu não consigo ver. Eu digo, é ansiedade. É ansiedade. Eu digo, isso é ansiedade. E a ansiedade é a ânsia do futuro, aquele negócio que... E um estímulo também, né? Que é contínuo. Exatamente. Estímulos. E a mesma coisa sobre essa paciência do treino na academia, que ele é constante. Uma coisa que eu brigo muito... E lento, né? Uma coisa que eu brigo muito, e eu acho que você já viu eu falando sobre isso, e inclusive que é para todo mundo entender, é o seguinte: odeio a palavra quando a pessoa chega pra mim e diz o seguinte: Cris, eu quero fazer um projeto verão. Porra, velho, eu tenho um infarto assim na hora, porque eu digo, cara, não existe projeto verão, existe projeto vida. Faz o projeto vida, para com a história de projeto verão, projeto carnaval, projeto não sei o quê. Ah, eu vou pro projetinho não sei o quê. Pô, velho, faz o projeto vida. Sabe, tem a galera hoje em dia acabou com a vibe acabou essa história de tipo assim, só quero o corpo bonito. Eu só quero corpo bonito, eu quero hoje saúde. Acho que depois do Covid, muita gente se tocou disso, né? E hoje a galera está muito em prol da saúde. E eu fico muito feliz por isso. Mas ainda tem algumas pessoas que ainda vivem engolidos, né, por uma massa da estética de falar o seguinte: vou fazer o projeto isso, o projeto aquilo, pô, o projeto vida. Então, para você que está vendo a gente gravando esse vídeo aqui, treinando, fazendo tudo isso, faz que nem Vitória, escolhe o projeto vida, porque Vitória tem escolhido o projeto 30 dias pro TAF. E aí, pro TAF, e agora já vai fazer literalmente. Fez um ano já, não foi? Em agosto. Olha aí, caramba, nem eu sabia. Eu achava que ia fazer um ano, fez um ano já em agosto. Fez um ano em agosto, e você vê, né? Eu tenho um pouco melhor ao que eu tinha quando eu comecei. Exato. Mas às vezes, se a pessoa vivendo normalmente assim na rua, não diz que treina. Por quê? Porque o processo é lento. O processo é lento. Mas justamente como eu tô falando, muitas vezes o que a gente não ganha no músculo, a gente ganha aqui. Sim, que é literalmente aqui, o negócio sempre vai ser por aqui. Por exemplo, aí você, eu não tô bem hoje, eu tô cansado, não tá dando hoje. Aí, mas mesmo assim você vai. Você vai. Você tem É uma obrigação. E você percebe que não é uma obrigação ruim. Sim. Por exemplo, você é obrigado a ir pro trabalho. E você não deixa de ir.
Exatamente. Mas por que você deixa de vir pra Pra cá? academia. É a mesma coisa. Exatamente. Aquela vibe que eu sempre digo. Você só deixa de se cuidar. Exatamente. Lembra que eu dizia pra vocês o seguinte? Você sempre dizia assim, Cris, vim treinar depois de trabalhar é a pior coisa que tem. Eu dizia o seguinte, faz uma coisa, se você parar pra pensar, você arruma sem desculpas. Se você não parar pra pensar, só colocar o tênis e vir, eu me lembro de você vir se trocando aqui, você já chegava com a mochila e entrava no banheiro, você trocava e ia treinar. Eu disse, pô, a mentalidade é essa, é fazer isso para o negócio acontecer, porque se você não fizer, não vai. A gente agora vai para outro de dorsal aqui. E só puxar. Aqui você não vai deixar o corpo para frente, nem nada, mantém o tronco aqui firme, o abdômen trincado, Aí. e pronto. Só puxei. Ele é bem simples de se fazer. É um exercício gostoso, porque você sente que ele trabalha dorsal, sente que ele está trabalhando bem dorsal, mas você, mesmo com muito peso ali, você acha que não está pegando muito peso, mas isso é por causa do ângulo, o ângulo que a máquina faz. Ela tem esse ângulo aqui, esse ângulo proporciona isso. Vamos tentar aqui. Apoia bem o pé, pode ir um pouquinho mais para trás. Aí, perfeito, só um pouquinho, inclina para trás. Isso, perfeito aqui. Aí vai, pode puxar. O que você achou? É, mãe. Não é maneiro? Olha o que eu falei. Faz 12. E é bom você sentar as costas mesmo. Né? Não é gostoso? É literalmente o que a gente tava falando agora. Tem horas que a gente pensa que não vai conseguir uma coisa. Esse negócio novo, esse aparelho novo ali. Exatamente. É só um aparelho novo, é só um ângulo diferente. Tudo é a forma como a gente olha. É o ângulo como a gente enxerga as coisas. Academia é a mesma coisa, tá vendo? Máquina é a mesma coisa. Isso aqui é um papo cabeça, tá, gente? Então entenda o seguinte. A ideia é literalmente mostrar isso. A Vitória nunca tinha feito nessa máquina aqui. É a máquina dorsal, comum. Muito parecida com a remada ali. É outra remada, só que o ângulo da remada é diferente. Então, nesse ângulo aqui, com mais peso, nem parece o peso que você pega na remada comum, não é isso? E aí, a gente muda só o ângulo. É a mesma coisa sobre a nossa mente. A forma como a gente vê o ângulo, como a gente está olhando em situações, muda muito. E aí, aquela história. Algumas pessoas precisam de um mentor, precisa de alguém para olhar por outro ângulo e te falar. Para outra perspectiva. Exatamente. Outras vezes você mesmo consegue fazer isso tranquilamente, mas na maioria das vezes é só sobre o ângulo como você está enxergando a coisa. É só literalmente isso. É você olhar e pensar, pô, será que isso realmente... Sabe aquela história que eu já falei para vocês sobre problema e desafio? Problemas são coisas que não, para mim, problemas são coisas que não estão sobre o meu alcance, não está sobre o meu poder. Desafios, para mim, são coisas que estão sob o meu poder. Então existem desafios grandes, pequenos e médios. Cada um leva um tempo diferente. Mas eu costumo fazer essa divisão. Uma divisão psicológica, mental, mas que funciona muito. Porque eu não perco tempo com pensamentos que não me levam a nada. Por exemplo, vou pensar em alguma coisa que um deputado federal fez, alguma coisa que, que não está sobre o meu poder. Sim. Eu posso estar pensando sobre o meu treino de hoje, sobre minha alimentação. Isso está sobre o meu poder. Por que eu tô... Pode ficar, você vai fazer mais. Por que eu vou estar preocupado com coisas que não estão sob meu poder? Tipo, muitas vezes a gente tá ansioso com uma coisa que não tem nada a ver com você. E aí você está ansioso com isso, mas aí você ou tá emagrecendo, ou tá engordando muito, quando você devia estar só preocupado com o que você come diariamente, com como você lidar com sua própria vida. Por exemplo, a partir do momento que você acorda, uma coisa que eu sempre digo a vocês, na hora que acorda, não pega no celular. Na hora que acorda, pega aqueles primeiros minutos, os primeiros 10 minutos do dia para você, só para você. Esse é um momento importantíssimo para a sua mente, para o seu corpo, para você entender, por que eu vou fazer hoje? Hoje eu tenho isso. Esquece um pouco o celular. Tem gente que já levanta de manhã, antes de abrir um olho, já está com outro aqui no celular. E você já está olhando notícia ruim, problema do mundo, coisas que que te deixam ansioso. E você já começa o dia mal e nem sabe por que começou o dia mal.
Total. Eu brinco, por exemplo, meu treino normal é de 5 horas da manhã. Então eu venho de 5 horas da manhã. Tem gente que diz assim, Cris, como é que você treina às 5 horas da manhã? Pô, cara, 5 horas da manhã pra mim é o melhor horário de treinar. Porque é meu horário. É o horário que eu chego, minha mente tá boa, meu corpo tá legal. Então, e aí eu sempre posto isso, vocês veem sempre eu postando isso. Primeiro horário do dia, vencido. Primeiro compromisso. Eu já venci. Então, assim, os primeiros minutos do dia você tem que vencer. Então, são os primeiros 10 minutos? Primeiros 10 minutos, bora lá. Então, assim, os primeiros 10 minutos é sem o celular. Primeiros 10 minutos do dia já venci. E já era. E quando você começa o dia vencendo, dificilmente você vai terminar o dia perdendo. Então, levar essa filosofia para você é importantíssimo. Isso para todos os aspectos da vida, seja para o trabalho, para relacionamentos, para nossa vida pessoal em si, nosso eu pessoal. Então, começa o dia vencendo. Os 10 primeiros minutos do dia você tem que vencer. Essa foi a segunda ou terceira? Terceira. Terceira? Aqui fechou. A gente vai lá para baixo. Fazer perna agora.